é uma disciplina bastante grande, complexa. Então eu estou gravando esse vídeo, oportunidade de estudar, quem não teve condição de ir na aula. É claro que o tema não vai se esgotar, quem quiser depois atuar na área vai precisar se aprofundar mais ainda sobre o assunto, é um assunto que está sempre mudando, né? Precisa estar sempre atualizado advogado nessa área, concurso público é importante, não são poucos, né? Então vamos passar aqui pelos principais. Eu dividi aí, são 3 aulas, então aqui já começa com os 3 primeiros slides falando toda a matéria da prova, e ao longo dos slides eu vou falando o que tem mais chance de cair, o que não consta na nossa prova, tá bom? Fico à disposição aí em caso de dúvida, e também o trabalho que vocês têm para fazer é um resumo da matéria. Então vocês podem utilizar esse slide de revisão, esse vídeo para fazer esse resumo, né, de preferência antes da prova, mas se não for possível, eu estendi um pouco o prazo já que foi pedido. Se na nossa primeira aula, que foi o slide anterior, nós tratamos de matérias mais iniciais, sobre o sistema eleitoral, como feitas as escolhas dos candidatos, né? Aqui nós vamos tratar mais especificamente dos partidos políticos e temas que costumam cair muito em prova, como, por exemplo, da desfiliação, federação e fundo partidário. E na nossa última aula, o tema foi o processo eleitoral, ou também chamado, né, as eleições. E aí nós estudamos todos esses 10 temas aí, vamos passar por cada um, para que vocês tenham noção e saibam também no dia da prova, saber até onde buscar na lei, né, vocês vão poder consultar. Então, prestem atenção nesse vídeo, que é indispensável para fazer e bem na prova tirar a nota máxima. E o nosso estudo partiu do estudo dos sistemas eleitorais, né, que existem no mundo inteiro, que é a forma como vai se transformar a vontade dos eleitores em votos, né, em mandatos dos políticos. Isso se chama democracia representativa, né? O povo elege os seus representantes. E o objetivo, né, a finalidade é captar a vontade do povo, dar legitimidade ao eleito, né? Vai poder falar, olha, eu estou aqui porque o povo quis, assegurar a representação de diversos segmentos e fortalecer a relação dos eleitores com os políticos. O Brasil adotou um sistema majoritário e o sistema proporcional de eleição dos seus políticos. São 2 sistemas distintos que funcionam simultaneamente. É o que passaremos a tratar agora. E o primeiro sistema é o sistema majoritário, né, no qual prevalece a vontade da maioria, né? Vence o candidato ou a chapa que tiver a maior preferência dos eleitores. É um cálculo simples de se fazer, né? Pega quem ganhou mais voto ou o partido e é o vencedor. Mas esse sistema tem duas modalidades, que é a maioria absoluta, né, que é o sistema de 2 turnos, e a maioria relativa, que é o sistema de 1 turno. O sistema da maioria absoluta, ele é exigido para os cargos de presidente da República, governador dos estados e do Distrito Federal e para prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. O sistema de maioria absoluta, para ser eleito no primeiro turno, o candidato tem que ter mais de 50% dos votos válidos. Ele tem que, desde a primeira votação, né, do primeiro turno, ele tem que ter a maioria, 50% mais um dos votos válidos. Agora, atenção, o conceito de voto válido, ele é muito importante. Voto válido são computados apenas votos dados diretamente no candidato, né? Os votos brancos e nulos não são computados para nenhum candidato, eles são descartados.
E caso nenhum candidato atinja mais 50% dos votos, 50% mais um, vai ter que haver o segundo turno, pois ainda não houve a maioria absoluta. Então haverá um segundo turno e no segundo turno quem for mais votado sagra-se o campeão da eleição, o vencedor. E também existe o sistema da maioria relativa, dentro do sistema majoritário, que é o sistema de turno único, que ocorre em municípios com menos de 200 mil eleitores, que é o caso aqui de Miguel Pereira, Partido Alferes, Vassouras, Barra do Piraí. As eleições para senador, e aqui no caso das nossas cidades aqui para prefeito, elas ocorrem em turno único. Você não tem segundo turno no Brasil inteiro, para senador você não tem segundo turno, e nos municípios pequenos como aqui os nossos também não tem segundo turno. Então, nesse sistema de maioria relativa, vence quem tem a maioria dos votos, independente da proporção, não precisa ser mais de 50%. Mas no Brasil também existe o sistema proporcional de escolha dos candidatos, que busca espelhar melhor a sociedade, que ela é múltipla, multifacetada. Porque, vejam, a maioria, se só houvesse sistema de maioria, majoritário, sempre a maioria ia vencer, ia colocar os seus políticos e sempre a voz da maioria seria tomaria as decisões da sociedade, desconsiderando as minorias, grupos minoritários, indígenas, gays, LGBTQIA+, diversos públicos que precisam ser protegidos do sistema, num sistema majoritário, não estariam representados. Então, é preciso que seja aplicado esse sistema proporcional que reflete melhor os anseios de minorias na sociedade. E esse sistema ele se aplica ao poder legislativo, que abrange os cargos de deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e os vereadores. Então, nesses casos, a gente vota no indivíduo, mas também vai depender do resultado que a agremiação política vai ter nas eleições, o resultado do partido. E é isso que nós vamos passar a tratar agora. Proporcional, precisa se analisar todos os votos dados no candidato de um partido e os votos dados diretamente na legenda. A partir daí, vai ser feito um cálculo composto por 4 etapas para se determinar quem vai preencher as vagas na Assembleia Legislativa ou na Assembleia do Estado ou na Assembleia Municipal. Assembleia Municipal não, Câmara Municipal. Quociente eleitoral é o primeiro nível de avaliação que a gente vai ter que fazer para chegar na conclusão de quem vai ocupar as vagas. O quociente eleitoral representa o número mínimo de votos necessário para que um partido conquiste uma vaga. A fórmula é: pega-se os votos válidos e divide pelo número de vaga. Ou seja, pega-se os votos que os candidatos tiveram e mais os votos da legenda. Lembrando que não entra aí os votos brancos e nulos. Então, por exemplo, um município que existem 10 cadeiras para vereador e um partido que teve 100 mil votos válidos, perdão, partido não, toda a votação teve 100 mil votos válidos naquele local, o quociente eleitoral será aqueles 100 mil votos dividido pelo número de vagas na Assembleia ou na Câmara. Então, o quociente eleitoral é de 10 mil votos. Para um partido poder ocupar uma cadeira, ele precisa ter, no mínimo, 10 mil votos. E aí, a cada 10 mil votos, ele vai conseguir uma vaga. Então, naquele primeiro momento, nós achamos o quociente eleitoral,
que vai determinar qual é a linha que vai possibilitar que os partidos peguem aquelas vagas. E agora a gente precisa analisar o quociente partidário, que indica quantas vagas cada partido vai conseguir. A fórmula é os votos do partido divididos pelo quociente eleitoral. Lembrando que a fração é desprezada, vamos falar mais disso à frente. Então, os votos que o partido teve, dividido pelo quociente eleitoral, nós vamos saber quantas vagas cada partido terá. Vamos ver o exemplo. O partido A teve 25 mil votos. O partido B teve 18 mil votos, somando todos os seus candidatos, né? E o partido C, 9 mil votos. Veja, após o cálculo do coeficiente eleitoral, viu-se que é preciso ter 10 mil votos para uma vaga. Então, o partido A vai conseguir 2 vagas, porque ele teve 25 mil votos. O partido B vai conseguir uma vaga, porque ele só conseguiu 18 mil votos. E o partido C, nenhuma vaga, porque não atingiu o quociente eleitoral. E aqui, gente, entra um dos temas talvez mais espinhosos do direito eleitoral, que é o tema das sobras, né? E as sobras das sobras. Só que isso é um tema que é muito especializado, é mais para concursos específico para vagas no TSE, né, nas juntas. Então, creio que a OAB não vai aprofundar o tema nesse nível, mas não podemos deixar de aprender aqui na faculdade. O que eu posso dizer é que não entrou na nossa prova, tá? Esses temas não foram inclusos. Porque, então, introduzindo, o que acontece? Vocês viram ali no slide anterior que pode haver uma sobra. O quociente eleitoral é de 10 mil, teve um partido que teve 2 vagas e ainda sobrou alguns votos, e teve partido que teve 18 mil votos e só preencheu uma vaga e sobraram aí 8 mil votos. Então, no final das contas, não vai se preencher todas as cadeiras, né? Eram 10 cadeiras, mas nem todos atingiram o coeficiente, então vai sobrar cadeiras e vão sobrar votos para os partidos. Então, o que vai ser feito é que vai se desconsiderar essa fração que os partidos tiveram e não foi utilizada no cálculo, mas será feito agora um outro cálculo para se chegar a quem vai ocupar essas vagas. Então, aqui sim, as sobras eleitorais, que é a distribuição dessas vagas residuais, porque no cálculo lá do coeficiente partidário sobraram algumas frações. Então, aqui no Brasil se adotou um método matemático para que faça-se essa escolha desses candidatos que vão ocupar as vagas que sobraram, que não entraram no cálculo do coeficiente eleitoral. Então, vai ser feito o chamado cálculo do Hount, que analisa a média que o partido vai ter. Essa média é um cálculo dinâmico que considera a votação total que o partido teve e o número de vagas que ele já conquistou. Naquele caso que a gente viu lá, né, era 2 vagas, ou 1 vaga, ou nenhuma vaga. Então, você vai colocar aqui quantas vagas o partido já conquistou, né, no coeficiente partidário, e mais um. E aí vai ser feito esse cálculo. Outro tema também que vocês precisam ter um conhecimento mínimo é sobre as cláusulas de barreira nas sobras. É a chamada regra do 80-20, que visa impedir que qualquer partido participe dessa distribuição de sobras, até partidos que tiveram pouquíssimos votos. Então, essa regra diz que um partido só pode participar dos cálculos de média se tiver alcançado um mínimo de 80% do coeficiente eleitoral.
né? No exemplo que a gente estava tratando de 10 mil, um partido só vai poder tentar buscar as sobras, as cadeiras que sobraram após o cálculo, se o partido tiver no mínimo 8 mil votos, né? 80% do coeficiente. Além disso, também há a regra com relação ao candidato. O candidato também tem que ter um número mínimo de votos nominais, que no caso é 20%. Então, no caso, o candidato precisa ter no mínimo 2 mil votos, naquele nosso exemplo. Então, a regra do 80-20 seria: o partido tem que ter tido 80% do quociente eleitoral e o candidato 20%. Se mesmo após aplicar essa regra e ainda restarem vagas, aí surge a sobra da sobra, que caem essas exigências partidárias. E aí todos os partidos podem participar, e aí só vão valer as votações nominais de cada candidato, né? Cada candidato tem que ter um mínimo de voto para participar também da última rodada de divisão das sobras. Aqui um exemplo dessa barreira ao candidato. O candidato João teve 8 mil votos, o candidato Maria 2 mil e o candidato Pedro 9 mil votos, todos do mesmo partido. O João vai ser eleito, Maria vai ser eleito, mas o Pedro não vai ser eleito porque ele não atingiu os 20% do quociente eleitoral. E por fim dessa nossa primeira aula, um tema que também cai, esse tema sim cai na prova, que é a questão dos ordenação das listas dos candidatos no sistema proporcional. Vocês devem saber isso também de ver na prática, que aqui no Brasil a lista é aberta, né? Os partidos apresentam a relação de todos os seus candidatos antes das eleições, e aí o eleitor vai escolher em quem ele vai votar. Os votos vão direto para o candidato, né, que será quem tiver mais votado vai ser eleito. Claro, tudo aquilo que a gente viu ali, a depender do partido. O que é totalmente diferente do sistema de lista fechada, no qual o partido, antes da eleição, ele apresenta uma lista com os candidatos que eles escolheram internamente. Então, primeiro candidato deles, fulano, 2, ciclano, 3... E aí o número de votos que o partido vai ter, a gente na eleição só votaria no partido, não no candidato, e aí esses votos seriam distribuídos na forma que o partido escolheu previamente, né? A lista fechada, não há um voto nominal. Na segunda aula, nós passamos a tratar do tema partidos políticos, né? Instituições extremamente importantes para a democracia representativa, fazer valer a vontade do povo, né, os anseios da sociedade. Então, eles fazem uma mediação entre os partidos e a sociedade, entre o poder público e a sociedade, né? Essa matéria de tão relevante, ela vem tratada na Constituição Federal, mas também na Lei dos Partidos Políticos e em muitas resoluções do TSE que regulamentam os aspectos práticos. Trata-se de um regime jurídico próprio, né, uma disciplina própria no direito, mas que dialoga com direito constitucional, direito civil, penal e muitos outros. Atenção! Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Não são entidades públicas, não se equiparam a entidades paraestatais, não são autarquias, fundações, são apenas uma pessoa jurídica privada com uma função especial, né? Por fortalecer a democracia, tem um tratamento diferenciado, até mesmo na Constituição. E também vale mencionar que os partidos políticos, além dessa legislação que a gente falou que se aplica, também, por analogia, se aplica as regras das associações privadas, né, porque os partidos, né, não deixam de ser associações.
e são entidades consideradas especiais porque têm estatutos que precisam ser registrados em cartórios, precisam ser registrados no TSE, recebem recursos públicos, têm acesso gratuito à TV, rádio, prestam contas à Justiça Eleitoral. Então, são entes privados especiais que possuem grande autonomia. Essa autonomia dos partidos políticos é inclusive consagrada na Constituição, que diz que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, né? São valores que os partidos não podem ir contra. Aqui a gente analisou os requisitos que o TSE exige para registrar um partido, e não são poucos. O partido deve ter caráter nacional, né? Não pode ser um partido só da cidade ou do estado. Tem que ter uma projeção nacional mínima. Apoiamento mínimo. A lei dos partidos políticos exige apoiamento correspondente a 0,5% dos votos válidos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados. Atenção, tá? Apoiamento mínimo de 0,5% dos votos válidos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados. Distribuição geográfica. Não basta alcançar o percentual que a gente mencionou, né? O apoiamento deve estar distribuído em 1/3 dos estados e cada um desses estados deve ter um apoio mínimo de 0,1% do eleitorado que tenha votado. Aí eu até coloquei uma matéria jornalística aqui explicando a dificuldade que é conseguir esse apoio, né? Essa lista de apoiamento com nome e CPF aí de todo mundo, que não precisa ser filiado, obviamente, ao partido, né? E aí você consegue criar um partido. Não precisa ser filiado a nenhum partido, porque o partido ainda nem existe, né? Para dificultar mais ainda a criação de partidos políticos, também há um prazo para a obtenção desse apoiamento, que é de só 2 anos. Então, o TSE tem uma lista ali que eu coloquei nesse link, mostrando todos os partidos que estão tentando esse apoiamento nesse momento. Também dei um ênfase aqui na autonomia partidária garantida pela Constituição. Filiação partidária foi um tema que nós já estudamos na primeira prova, falamos muito de elegibilidade, inelegibilidade, então a gente entrou muito nesse tema aí. Então, aqui a gente só mencionou que tem a ver, né, filiação partidária com partidos políticos, mas as condições para um cidadão poder se filiar a gente já tinha estudado. Aqui sim, um tema importante é da fidelidade partidária, que significa que um candidato, quando eleito por um partido, ele deve ou não ficar vinculado a esse partido durante o exercício do seu mandato. Durante muito tempo entendia-se que o partido, que o mandato pertencia ao eleito, porque ele que recebeu os votos, né? Mas depois entendeu-se que o mandato também pertence ao partido. Mas vamos analisar isso mais profundamente. Fidelidade no sistema proporcional, né? Não é o sistema majoritário. Vamos analisar essa fidelidade partidária no sistema proporcional. Aqui a fidelidade possui força máxima. Os votos ajudaram a formar o quociente partidário, de modo que a vaga é conquistada pelo partido e o candidato é eleito dentro daquela estrutura. Há casos de deputados federais que têm poucos votos nominais, mas, claro, atingiram aquela regra dos 20%, mas são eleitos graças ao desempenho do partido. O partido teve muito voto, então o quociente eleitoral do partido, o quociente partidário é muito grande, né? E ele vai ter várias cadeiras, e aí mesmo com pouco voto você consegue aquela cadeira. Um caso muito famoso foi do deputado Daniel Silveira, em 2018, né, que ele se elegeu em Petrópolis como deputado federal, pelo estado do Rio de Janeiro, mas ele era de Petrópolis, com 31 mil votos, quase 32 mil votos, que foi 0,41% dos votos válidos. Na época não tinha aquela cláusula de 20% que a gente viu ali. Então, veja, o partido dele teve muitas vagas,
e aí ele com poucos votos já conseguiu ocupar. No sistema majoritário, por sua vez, o vínculo partidário é mais fraco, né, porque ele se elegeu com os votos da maioria. Então, o vínculo não dependeu do partido. Então, nesse caso, não há perda do mandato por desfiliação partidária, né? Então, eleitos no sistema majoritário, após eleito, podem mudar de partido e não vão perder o cargo. Por outro lado, um artigo muito importante para a nossa prova é o artigo 22 da Lei dos Partidos Políticos, que trata da justa causa para desfiliação. E quais são as hipóteses que um candidato eleito pode sair do seu partido? É quando houver uma mudança substancial ou um desvio reiterado do programa partidário. Quando houver grave discriminação política pessoal ou quando houver a mudança de partido durante a janela partidária, né? Ou seja, quem foi eleito, pelo sistema majoritário, no período de janela partidária, pode mudar de partido. Agora, quem não foi eleito no sistema majoritário precisa cumprir essas regras de justa causa para desfiliação. E agora, já caminhando para os últimos temas da nossa segunda aula, tratamos das federações e coligações. As coligações é a união de dois ou mais partidos para uma determinada eleição. Atualmente, no Brasil, é permitida a coligação apenas para as eleições majoritárias, né? Ou seja, presidente, governador, prefeito e senador. Não são mais permitidas coligações para as eleições proporcionais, para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Não sei se vocês se recordam, lembro, antigamente era uma junção de partido nas cidades, nos estados, aquele monte de partido que ficava um monte de letrinha miúda embaixo. Agora isso não pode mais, só no nível de presidência, governador e senador e prefeito. A ação, por sua vez, importante para a nossa prova, é a união de dois ou mais partidos que passam a atuar conjuntamente de modo nacional e estável, como se fosse uma agremiação só, né? Um partido só. Porém, dentro dessa federação, os partidos não somem, né? Não serão extintos. Cada um vai ter sua personalidade jurídica, seu nome, sua sigla, seu número, sua identidade. Tá? Então, a federação é uma união desses partidos para disputar as eleições, mas tem que ter uma duração mínima de 4 anos. Não é só para uma eleição, né? Você pode até ter uma eleição no meio desses 4 anos, mas o importante aqui é que precisa ter essa duração mínima de união. E vamos lá, talvez já tenha alguém cansado com essa aula de revisão, porque é muita informação, mas muita atenção para essa parte dos estudos que fala do fundo partidário, que trata do tema de financiamento dos partidos. E depois nós vamos ver também financiamento das eleições. Então, é um tema que cai muito em prova, cai na nossa prova, e vocês precisam saber. Né? O financiamento dos partidos é um tema muito problemático, né? Que envolve toda essa questão de entregar dinheiro público, de como vai fiscalizar, etc. E as críticas a esse fundo partidário que distribui dinheiro para os partidos é o custo que sai para a sociedade, né? Acaba estimulando a haver partidos políticos como se fosse uma empresa. Bem, existem muitos argumentos a favor de que o financiamento público de campanha ele promove uma menor dependência privada e facilita aí a igualdade, a autonomia, etc.
Atenção, gente, regra de divisão dos recursos, né? Os critérios de distribuição. 5% desses recursos são distribuídos entre todos os partidos de forma igual, né? Soma-se o número de partidos que existem, divide pelo valor do fundo e entrega-se. Porém, a maior parte desse recurso não é dividido igual, é dividido proporcionalmente aos partidos, considerando os votos obtidos na Câmara dos Deputados. Assim, partidos com maior representatividade na Câmara dos Deputados recebem maior parcela do fundo partidário, né? Então, veja, é importante eleger deputados estaduais, deputados federais e estaduais, porque isso vai impactar no fundo eleitoral. Deputados federais, né, no caso do fundo. Aqui nesse link tem alguns exercícios de fixação que vale a pena fazer. Pois bem, iniciamos agora o nosso último bloco de estudos, né, que foi a nossa última aula, que tratou das eleições, né, processo eleitoral, na escolha dos candidatos. E a gente começa os estudos falando da convenção partidária, que é uma eleição interna dentro dos partidos para que escolha quem serão seus candidatos, se vai eventualmente haver uma federação, quais são os objetivos do partido, e daí vai ser feita uma ata que vai registrar tudo isso daí e que é obrigatória. Outro ponto importante que vocês conheçam no sistema eleitoral é o DRAP, o Demonstrativo de Irregularidades de Atos Partidários. É um procedimento interno realizado pelos partidos para depois ser entregue à Justiça Eleitoral, que vai comprovar a realização da escolha dos candidatos internamente, de todas as decisões, vão constar as atas. É um processo base para a candidatura partidária. É através dele que a Justiça Eleitoral vai verificar a validade das convenções, a legitimidade partidária, as questões estatutárias que o partido votou. Então, é um procedimento aí muito importante o DRAP. Outro tema importante também é a ação de impugnação de registro de candidatura, a IRC, que é uma ação eleitoral para impugnar o pedido de registro de uma candidatura. Uma candidatura que esteja irregular, porque o candidato não tem condições de elegibilidade, ou ele já é inelegível, ou há alguma irregularidade documental. Agora, muita atenção, porque essa ação ela é bem curta, o prazo dela é de 5 dias após a publicação do pedido de registro que o candidato fez ou o partido. Outro tema relevante ao se falar de eleições é a questão do financiamento, né? Já falamos que existe lá o fundo partidário, mas também é preciso de um financiamento para o candidato, né, na época das eleições. E aí se instituiu recentemente a possibilidade do financiamento coletivo, né, o crowdfunding, uma inovação que é para arrecadação de recursos. A partir do dia 15 de maio do ano da eleição, as entidades cadastradas na Justiça Eleitoral podem começar a arrecadar dinheiro de pessoa física para os pré-candidatos. O dinheiro fica retido nessa plataforma e, se a candidatura for confirmada na convenção partidária e o registro for solicitado na Justiça Eleitoral, o dinheiro passa a ser liberado para a conta da campanha. E caso a candidatura não se concretize, ou seja, haja uma desistência do candidato, a empresa deve devolver integralmente o dinheiro aos doadores, né, dessa vaquinha virtual. E aqui nesse slide nós passamos a tratar do que é permitido durante a propaganda eleitoral, né, antes ainda de começar o período oficial de propaganda com os candidatos. Aqui é uma campanha antes, né, da candidatura oficial.
Menção à pretensa candidatura é permitido, dizer que eu sou pré-candidato. Exaltar qualidades pessoais. Isso está na lei, vocês vão poder consultar, né? Destacar as trajetórias profissionais, acadêmicas, políticas, participar de entrevistas, expondo sua plataforma de programa político, usar redes sociais para postar opinião, foto de reunião. Reunião em ambiente fechado é possível, organizar encontros com filiados, lideranças, tudo isso custeado, inclusive, com o partido lá, com aquele fundo que a gente viu, partidário. O que é proibido, que pode gerar aí uma multa de 5 a 25 mil reais? É um pedido de voto explícito, né, antes da hora. Vote em mim, conte com seu voto, elejam ele. O TSE também pune expressões equivalentes, como precisamos apoiar quem faz pelo município, vamos caminhar juntos, né? São casos concretos aí. Também, atenção, proibido usar outdoor, fazer showmício, distribuir brindes ou usar ferramentas que deem uma vantagem, né? Camisa, nada disso pode. E também não pode, de jeito nenhum, usar bem público, né? Pregar cartaz em poste, sinal de trânsito, em árvore. Tudo isso é proibido e gera multa. Aqui um rol das mais importantes infrações administrativas, que pode acontecer aí no período de eleições. Aqui, mais especificamente, as medidas restritivas, como vedação ao uso de boné, camisa, chaveiro, brinde, cesta básica, showmício e por aí vai. Propaganda na TV e no rádio. Muita atenção para a nossa prova. A propaganda paga é proibida, tá bom? O espaço que o partido tem para rádio e televisão é o espaço chamado de horário eleitoral gratuito. Ele não pode pagar para ficar aparecendo em outros horários por fora. É gratuito entre aspas, porque a TV recebe compensação fiscal, né? A TV e o rádio. É gratuito para o candidato, para o partido. O horário eleitoral começa em datas específicas que o TSE divulga. Até coloquei o link aqui. Pode variar de ano a ano. Bloco de audiências. Participar na televisão, no rádio, né, daqueles debates, daquelas conversas de 10 a 25 minutos, 2 vezes por dia. Ou também aparecer na televisão e no rádio através de inserções de 30 a 60 segundos ao longo da programação da emissora. E como é dividido esse tempo, né? É dividido, 10% do tempo é dividido igual para todos os partidos ou federações e 90% do tempo é dividido a corresponder proporcionalmente ao número de representantes que o partido teve na Câmara dos Deputados. Essas aparições em TVs e rádios exigem com muito cuidado, né? Os apresentadores devem garantir isonomia entre os candidatos nas entrevistas, com oportunidade de perguntas e tempo. Proibição de truncagem, né? Que é fazer uma fake news, juntar, fazer montagem de foto, de imagem, de voz. E acessibilidade obrigatória. Na TV, a propaganda deve conter legenda, intérprete de Libras e audiodescrição. Essa parte aqui não entrou na nossa prova do impulsionamento pago, né? Tem toda uma regra aí moderna de identificação das postagens que são pagas, tem que constar aí várias informações para dar transparência para a gente saber, né, quem está bancando ali aquela postagem do partido, do político. Um tema também interessante é o direito de resposta, né, dado aquele que sofreu alguma afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa. E aí ele tem um procedimento bem rápido, né, que se for uma difamação aí no horário eleitoral gratuito, tem que responder em 24 horas, programação normal 48 horas e por aí vai. Então é uma justiça muito ágil, porque a eleição vai acontecer em pouco tempo, então você tem que resolver esses problemas aí também rápido,
sem afetar, né, a intenção do consumidor, do eleitor. Aqui a questão da diplomação dos candidatos, né? Após a eleição é expedido esse documento administrativo e que depois será entregue na Justiça Eleitoral para tomar posse. Isso aqui também não entrou na nossa prova, não. E, por fim, muito importante, está na nossa prova, vocês precisam saber falar sobre o financiamento de campanha, tá? Isso mudou em 2015, agora o financiamento ele é público, proibindo as doações de pessoas jurídicas. Hoje o dinheiro de uma campanha eleitoral pode vir de 4 fontes permitidas. Recursos públicos, os fundos, são 2 fundos. Fundo partidário, falamos dele hoje. Ele é permanente, ele tem um repasse anual para manutenção das estruturas do partido e também pode usar esse dinheiro para as campanhas. E também existe o fundo público chamado de Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse é o fundo eleitoral. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Aquelas verbas bilionárias, todo mundo fica revoltado, que é destinado aos partidos, votado pelo Congresso Nacional exclusivamente para a eleição, né? No ano da eleição. E a divisão entre os partidos segue também critérios da representatividade no Congresso, a depender do número de deputados e de senadores eleitos por cada partido. Outra forma de recursos para campanhas são os recursos de pessoas físicas, ou seja, o financiamento ele é público, ele permite pessoas físicas, mas não permite pessoa jurídica. Doações de cidadãos, qualquer pessoa pode doar para a campanha, mas tem um limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no último ano anterior ao ano da eleição. E aquele que a gente já falou, que é o financiamento coletivo, crowdfunding, começam a captar recursos antes mesmo da eleição por meio dessas plataformas, né, de doação. Então, as pessoas podem doar diretamente ou podem doar lá nesse financiamento coletivo. A terceira forma de financiamento, né, não sendo um fundo público, não sendo de pessoas físicas, é o autofinanciamento. A pessoa pode, o próprio candidato pode bancar a sua candidatura e investir em até 10% do teto de gastos fixados para o cargo que ele disputa. Então, durante a campanha, o presidente pode gastar não sei quantos milhões, o vereador pode gastar não sei quantos R$1.000 na campanha, e desses milhões ele pode 10% tirar do seu próprio bolso. E, por fim, não muito comum, mas seriam os próprios partidos políticos financiarem a campanha através das arrecadações que eles recebem dos seus eleitores, né, dos seus filiados. Então, o partido pode receber os 2 tipos de fundo público e também ter um dinheiro vindo dos seus filiados. Isso tudo pode ajudar na campanha. Por fim, a questão das ações afirmativas na distribuição dos recursos, de modo que os partidos são obrigados a destinar 30% dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para as campanhas de candidatas mulheres, tá? E o percentual deve acompanhar essa proporção de candidaturas femininas se for maior de 30%. Se 50% das mulheres de um candidato de partido for mulher, essa proporção de 50% tem que ser usada na distribuição. Isso aqui está muito longe de acontecer na prática, né? É muito mais homem do que mulheres. E também há uma parcela para candidatos negros e brancos, candidatos negros, né? Por fim, não caiu na nossa prova isso, mas só para constar, a chamada cláusula de barreira, que diz que somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à televisão os partidos com relevância, né? Então, tem uns critérios para poder receber esses fundos e aparecer na televisão. São os seguintes: 3% dos votos válidos na Câmara dos Deputados e pelo menos 1/3
em pelo menos um terço das unidades de federação, com 2% do voto válido em cada uma delas. E ter também, no mínimo, 15 deputados federais e pelo menos um terço das unidades da federação. Então, eu coloquei um link aí de uma matéria da CSN de um mês atrás que fala de partidos atuais que podem perder o caráter de partido porque não atingiram 15 deputados federais nas últimas eleições, na última eleição. Então, é um tema muito interessante, mas podem ficar tranquilo que é um aprofundamento que não entrou na nossa prova. Tá bom, gente? Fico à disposição de vocês aí, quem tiver alguma dúvida. É uma disciplina complexa. Espero que a gente tenha conseguido aí ver um panorama geral, que é o que vocês precisam para a nossa prova e para as provas da OAB, de estágio, etc. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima.